a gente poder oferecer, através de terapia de mães, em parceria aí com a Flaviana, esse curso de habilidades básicas. Por quê? Porque muitas vezes as mães dizem assim, gente, mas eu tive escola, queria contar para vocês, meu nome é Larissa, sou terapia de mãe, sou advogada e tive escola para alfabetizar o Augusto. E muitas vezes, o que que eu ouvia na escola? Ah, o menino não senta. Ah, ele não escreve. Ah, ele não quer ler. Ah, ele não quer aprender. Ah, ele não quer recortar. Ah, ele não quer ficar na sala. Ah, ele está em crise. Não, ele não está em crise. Ele quer ler sim, ele quer aprender a escrever sim, ele quer sentar sim, né, Flaviana? Mas por que que isso não acontece? Porque antes de tudo isso aí acontecer, ele precisa adquirir habilidades básicas, que nem sempre nós, mães, conseguimos ensinar em casa sem a ajuda de um profissional. Como que a criança vai aprender a escrever se ela não sabe pegar no lápis? Como que ela vai aprender a escrever, a prestar atenção na aula, se ela ainda não conseguiu sentar na carteirinha dela? Vamos lá. Então, primeiro, meu bom dia para todas vocês. Como Larissa mesmo falou, é um sábado de feriadão, então tá aqui quem realmente quer aprender. E isso ainda me motiva mais, porque realmente eu sei que nós vamos estar falando para pessoas com sede de aprender. E isso é muito importante. Para quem não me conhece, eu sou a Flaviana Martins, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou psicóloga, especialista em autismo e educação inclusiva, e estou aí nessa batalha, né, com 1001 projetos para colocar em prática, né? Sou escritora também do livro E Quando Um de Nós é Autista, um livro infantil que fala sobre o autismo. O quanto é importante você, mãe, você se preparar. Você não pode ficar esperando só pela escola, só pelas terapias. Você não pode ficar esperando só pelo outro, terceirizar. Não, você precisa entender, né? E é por isso que nós vamos estar aqui nessa manhã, para que vocês entendam. E assim, eu procurei colocar uma linguagem. Não vou procurar uma linguagem técnica. Eu procuro uma linguagem de mãe para mãe, as habilidades básicas. E nós vamos começar com elas, sendo que no meu slide eu começo falando um pouquinho sobre comportamento. Porque tudo que nós emitimos são comportamentos. A nossa interação com o mundo é comportamento. E quando a Larissa falou para não colocar tudo na conta do autismo, é justamente aí que essa fala vai se encaixar. Sobre comportamento. Eu vou falar primeiro sobre comportamento e aí eu entro nas habilidades básicas. Eu vou pedir a Maria Júlia para colocar o slide, por favor, para mim. Pode passar o primeiro, tá? Então, à medida que eu for apresentando, se alguém tiver alguma pergunta, Maria Júlia, Larissa, conduz aí, tá? Não tem problema parar no meio da explicação. Eu não vou estar vendo vocês, Pode né? deixar, a gente está aqui, eu vou ajudando a Maria Júlia aqui. Pode. Isso. Aí eu vou pedindo, peraí, só um minuto. Não é isso que eu quero. Entre onde eu não queria. Peraí. Deixa eu me posicionar aqui. Gente, que confusão que eu fiz aqui. Vamos lá. Tá aparecendo legal aí para vocês? Alguém me dá um oi aí? Tá aparecendo aqui, nós estamos no slide de comportamento. Tá, isso mesmo. Então vamos lá. Olha só, eu tenho duas figuras, duas crianças, ambas estão chorando. E aí eu pergunto, mas será que elas estão chorando pelo mesmo motivo? Provavelmente essas crianças não estão chorando pelo mesmo motivo. Uma pode ser porque caiu e se machucou, a outra criança pode ser simplesmente porque ele quer algo e não ganhou. Então, os motivos são diferentes. E aí, quando eu pego essas duas crianças chorando, eu vou querer corrigir ou eu vou querer ajudar da mesma forma. E aí que está a falha. Se os motivos são diferentes, a intervenção também tem que ser diferente.
Pode ser que a primeira criança esteja chorando porque se machucou. Eu vou ter que cuidar daquele machucado. A segunda criança pode estar chorando porque quer acessar algo. Eu vou ter que conduzir de uma forma que ela entenda que tem outra forma de pedir. Então, todos os comportamentos que uma criança, autista ou não, emite, ou nós próprios, sempre tem um antecedente, algo que gerou aquele comportamento. Ah, o meu filho está mordendo, o meu filho está chutando, o meu filho está chorando muito. Qualquer coisa, pessoal, isso é comportamento. E comportamento tem um antecedente, ele tem um causador. E aí você pode falar assim, mas eu não consegui perceber, eu acho que não tem. Tem. Nem sempre ele é totalmente explícito. Às vezes ele fica camuflado. E por isso é que nós, analistas de comportamento, nós sempre analisamos um comportamento para poder intervir nele. Porque senão não funciona, tá? Pode passar, Maria Júlia? E aí, como é que eu analiso esse comportamento e por que, Flaviana, que você está ensinando para mim, mãe, professora, a analisar o comportamento? Que é através disso que você vai conseguir mudar o comportamento da sua criança. Eu tenho um comportamento, que é a resposta, eu tenho um estímulo, que é o que acontece antes, e eu tenho uma consequência. Tanto o que acontece antes quanto o que acontece depois daquele comportamento é muito importante. Olha lá, o estímulo antecedente. A criança quer comer pizza. Ela pode ter visto a pizza, alguém pode ter feito a promessa, é o que aconteceu antes. Vem a resposta, que é o comportamento. Qual é o comportamento nesse caso? Ela começou a dar uma birra, fechou a cara porque ela quer, talvez ela não sabe se comunicar direito. E a consequência? O adulto foi lá e entregou a pizza para ela. Olha o que acontece. Quando você dá consequência, quando esse comportamento gera uma consequência, ele reforça o meu comportamento. Se eu dei uma birra para querer um pedaço de pizza e ganhei, bom, todas as vezes que eu der birra, eu vou ganhar aquilo que eu quero. E o pior de tudo, pessoal, é que não vai ficar só no querer o pedaço de pizza. Vai ser quando eu quiser qualquer coisa. A criança, ela é muito esperta. Então, ela começa a perceber que tudo que ela quer, se ela fizer de um jeito, ela vai conseguir. Por isso que você tem que analisar tanto o que vem antes do comportamento, quanto o que vem depois. E essa consequência, ela é importantíssima. Porque, por exemplo, na escola, o menino começou a se desregular, a chorar. O professor vira e fala assim: não, fala para o monitor, pega e vai dar uma voltinha. Famosa saidinha da sala de aula. Olha o que ele fez. Está ensinando para a criança, para o adolescente, que todas as vezes que ele começar a dar trabalho, ele vai dar uma voltinha. Poxa, eu vou dar birra todas as vezes para sair da sala de aula. Ué, Flaviana, mas aí ele vai ter que ficar 5 horas. Eu não estou falando que ele tem que ficar 5 horas. Porém, o que que eu falo nesses casos? Haja antes de acontecer. Seja birra ou seja crise. E como é que eu faço isso? Observando sinais. Eu já sei mais ou menos o momento que ele vai ficar nervoso, ele começou a ficar inquieto na cadeira, começou a emitir ecolalias, a se estereotipar. Gente, haja antes. Sai antes, que ele vai achar que você está controlando aquele ambiente. Na verdade, não é ele que está controlando, mas a gente faz de conta. E em casa também é assim. Não espere sua criança dar uma birra para você poder agir. Você viu que ele, eu vou numa loja de brinquedo, mas eu tenho certeza que quando chegar lá vai ser difícil. Prepara a situação. Trabalha com fotos, com figuras com essa criança, já converse com ela, tem alguma coisa na bolsa para fazer a troca, né? Você tem que sempre antecipar. Não deixa a crise ou a birra aparecer para você agir. É muito mais fácil antecipar, porque a gente corre o risco de não suportar aquele momento e reforçar com as nossas ações. Pode passar? Quando esse antecedente, ele é muito legal, né? Aumenta a probabilidade do comportamento acontecer sim. Olha lá, ele é hiperfocado em super-heróis, né? Não é na bola. A bola não seria um antecedente forte, mas o super-herói seria muito forte para qualquer comportamento que vai acontecer depois, bom ou ruim, tá? E a consequência também.
Ah, Dani, tá joia, minha linda. Muito bom te ver aqui. E a consequência também, ela vai fortalecer ou enfraquecer aquele comportamento. É o que nós pais, nós mães, nós professores temos que mais ser cuidado. Eu falo que muito mais. O antecedente, você tem que descobrir o que é que desencadeia aquele comportamento. Mas a consequência, você realmente tem que manipular. Porque senão você acaba se perdendo nessa parte do comportamento da sua criança. E aí a gente coloca tudo na conta do autismo, na conta do TDAH, na conta de outros transtornos, pessoal, e não é, tá? Falta de educação, falta de limite não é característica e não é critério diagnóstico, tá? Então nós temos que aprender a lidar com esses comportamentos. Pode passar? E aí é que entra o reforçador, né? O reforçador é algo que eu falo que é o nosso coringa para lidar com o comportamento. O que é o nosso coringa? Tudo que nós fazemos, tudo, nós temos um objetivo. Tá? Aí, por exemplo, o chocolate. Às vezes nós falamos assim para as mães: olha, procura algo que a sua criança gosta. Tem alguém com áudio ligado, gente. Tá dando interferência. Apenas só um pouco. Tá. Pronto. Tá. O chocolate, por exemplo, para mim, o chocolate é extremamente reforçador. Não sei se para você é, Dani. Para mim é, Lógico, viu? lógico que é. Quem que não gosta de um chocolate? Exatamente. E aí Vai o que até pipoca no lugar de chocolate, funciona. com certeza. E aí o que acontece, pessoal? Nós falamos assim para a mãe: mãe, escolhe um reforçador para sua criança ficar na sala de aula ou para o professor, né? Aí a mãe pensa no reforçador, mas ela não pensa no reforçador para a criança. Ela pensa no reforçador que eu, mãe, acho que vai reforçar o comportamento da minha criança. Só que tem um detalhe: chocolate para mim é reforçador, mas eu acabei de comer uma barra de chocolate, gente. Chocolate não vai ser reforçador para mim naquele momento. Eu tive uma situação em que eu pedi, a criança, ela andava, sempre quando chegava, ela tinha que passar por todas as salas de aula e mexer nos brinquedinhos dos colegas. E aí eu falei o seguinte: bom, vamos levar um reforçador forte para a sala e ela só vai ter acesso a esse reforçador lá na sala, na mesinha dela. No outro dia eu liguei para a mãe. A mãe disse o seguinte: Flaviana, não funcionou. Ela não ficou. Falei: mas como? Você escolheu o reforçador? Escolhi, eu comprei uma caixa com massinha. Eu conheci a criança, né? Eu falei: uma caixa de massinha? Mas assim, ela tem acesso à massinha em todos os momentos do dia, na escola, comigo. Não é um reforçador. Ai, Flaviana, é porque eu achei que era. Eu comprei, enrolei e mandei para a escola. Aí eu falei para essa mãe o seguinte: você vai numa loja com a criança. Ainda falei para ela: vai numa loja baratinha para você não correr o risco dela escolher alguma coisa muito cara, né? A gente tem que ter esse cuidado. Aí você vai prestar atenção naquilo que ela gosta. Ah, mas ela não vai gostar de nada. Olha o olhar dela. Aquilo que o seu filho virar o olho e fixar 5 minutos, acende uma luzinha para aquilo. Aí ela foi. Era até uma miniatura de um cachorrinho, gente. E ela pegou essa miniatura, deixou a criança brincar em casa e guardou. Entregou para a professora e falou: agora você vai apresentar para ela na escola. Seguiu todas as orientações. E levou para a mesinha e falou para a criança: o cachorrinho tá lá na sua mesa. Primeiro dia, foi para a sala. Segundo dia, foi para a sala. Terceiro dia, foi para a sala. Deixou de mexer nas mochilas das crianças, de passar em todas as salas, porque tinha algo muito legal na mesa dela. Quando ela ia para levantar, a tia falava: não, cachorrinho na mesa. Ela voltava e sentava. Hoje ela não usa mais esse reforçador, não precisa mais, e o comportamento de visitar as salas foi extinto, foi enfraquecido. Então, por isso que tem que ter muito cuidado na hora de escolher o seu reforçador, tá? Pode passar, Maria Júlia? E também o tempo que você dá aquele reforço. Presta atenção quando nós falamos assim para o filho: se você melhorar o comportamento, é isso mesmo, é usar o que tem de reforçador. E os reforçadores mudam. Você fala para o seu filho assim: ó, se você melhorar o comportamento na escola,
Se eu vou te dar um videogame. E aí você promete esse videogame lá no final do ano. Gente, nem eu vou perder a motivação no meio, e vão ter dias que eu não vou querer obedecer, que eu não vou querer fazer. Por quê? O reforço, quanto mais curto é o tempo de você apresentar o reforçador, mais chance tem daquele comportamento se instaurar. Se o menino chama mãe e a mãe olha de imediato e faz aquilo ali, ele vai querer comunicar mais chamando mãe. Se o menino fala mãe, mãe, e a mãe não olha, mamãe, e a mãe não olha, o que que ele vai entender? Vai se comunicar tanto porque não adianta. Ele vai preferir puxar a mãe pela roupa, porque ela vai. Ele vai preferir jogar alguma coisa no chão, porque a mãe vai olhar. Ele vai preferir fazer bagunça, barulho, porque a mãe vai olhar de imediato. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Reforço imediato tem mais eficácia sobre o comportamento, tá? Pode passar? E aí, quando a gente fala de comportamento, nós temos dois comportamentos que a gente tem certo pavor e que a gente confunde muito: a fuga e a esquiva. Eles evitam que nós consigamos acessar realmente a criança e o adolescente também, principalmente, gente, na escola. Isso acontece muito. E a gente tem que começar a aprender a lidar com esses comportamentos, né? Então, o que é a fuga e o que é a esquiva? A fuga, a criança, ela entra em contato com o objeto aversivo, no caso aí a tarefa. Só que ela quer fazer de qualquer jeito, rápido, para quê? Vou pra galera, né? Vou ficar livre. Eu entro em contato, quero fazer de qualquer jeito. Acontece muito, não acontece com tarefa de casa, com atividades, quando a gente quer ensinar a brincar diferente, né? É um comportamento que ele quer realizar e quer se livrar. E a esquiva é quando ele não entra em contato com o objeto aversivo. Só de você falar, ele já se joga no chão. Ele já chora, ele já sai correndo, né? A esquiva eu acho pior que a fuga. Porque a fuga, ok, eu acelero, eu diminuo a demanda e tal, e vai. Agora, a esquiva, o menino já começa a dar trabalho antes. Muitas vezes você não consegue chegar no objetivo porque já desesperou, né? Então, a esquiva é mais difícil. E aí, geralmente, o que causa esse comportamento de fuga e esquiva? Excesso de demanda. A criança ou adolescente não está preparado para aquilo. Você não usar hiperfoco, não usar reforçadores fortes, não fazer uma rotina e não dar previsibilidade. São os principais fatores que causam a fuga e a esquiva, em qualquer ambiente, seja na escola, seja no shopping, seja em qualquer lugar, tá? Previsibilidade, rotina. Oi, Gabriel! Oi, Shopping. Então, tudo que demandar algo que maior para ele, mais difícil, ele vai dar um pouquinho de trabalho. Então, é antecipação, é organização, é entender, é diminuir a demanda, é reforçador, tá? Isso em casa também, pessoal. Pode passar o slide. Para eu te perguntar, e eu estou perguntando porque meu TDAH, eu te expliquei, né, que está muito forte esses dias. A ficha elas perguntaram se essa ficha tinha antecedente, porque cada psicólogo usa uma ficha de antecedente, né? Eu mesmo, assim, eu acho que eu já vi um monte. Uhum. Inclusive, eu vi um outro dia aqui, sem comentários. É assim, essa ficha de antecedente que você tem, se você pode mostrar aí depois, no final, como Eu que é deixo essa também, porque a minha é bem simplesinha. É, Antecedente, comportamento, consequência, sabe? porque a dúvida delas é essa. O que que é essa ficha? Como é que é essa ficha, né? Então, Ó, depois você mostra. um caderninho dividido em 3 colunas. Antecedente, comportamento, consequente. Você vai começar a observar. Por exemplo, Larissa, sua criança começou a morder. Começa a observar em quais os momentos ela morde. É quando ela quer alguma coisa? É porque ela não consegue comunicar?
É com uma pessoa específica, você vai anotar lá todas as vezes que acontecer. No meio, você vai colocar a emissão do comportamento, mordida. E a consequência é o que você fez depois que aconteceu o comportamento, tá? Tá Por exemplo, nós demos o que ela queria, nós tiramos ela do local. Porque quando você analisa o que causou e o que você fez, você vai descobrir onde você está errando. E é bem simples, uma folhinha de caderno dividida em 3, pessoal. Fechou, Flaviana, Gosto de coisas já, simples. já estou explicando aqui para elas. Obrigada. Nada. E aí, vamos entrar nas habilidades básicas. O cérebro autista, ou o cérebro TDAH, o cérebro com transtornos, né, com deficiências, ele tem um funcionamento diferente. Ele é hiperexcitado por um lado e ele é hipoexcitado por outro. Isso quer dizer que as informações, os estímulos chegam fortes em uma parte do cérebro, em outra, nós não sabemos o porquê, ela chega fraquinha. Por isso que vem a dificuldade de comunicação, às vezes na função executiva, às vezes, lá no TDAH da Larissa, né? Essa ansiedade, essa vontade de atropelar, ela está com excitação maior numa parte do cérebro, mas em algumas partes do cérebro dela, com certeza, falha. Né? Traz falhas, por exemplo, na organização, né, Larissa? Às vezes, para você se organizar, a procrastinação. E assim também é o cérebro da criança autista. Você vê a criança muito inteligente em várias áreas, muito desenvolvida, e ela não se comunica bem, ela não fica na sala, ela tem outras dificuldades, porque os estímulos chegam de uma forma diferente nas partes do cérebro. E se você der o mesmo estímulo para a sua criança e seu adolescente que está com atraso, você vai gerar as mesmas conexões. Se você gera as mesmas conexões, você não vai ter avanço. Você vai fortalecer, porém, e as novas sinapses? E as novas conexões que ele precisa. Então, por isso que nós falamos, dê estímulos novos, ensine coisas novas, porque é só assim que a gente busca. Quando a Larissa fala para mim, Flaviana, por que você é tão pilhada? Por que você busca tanto e tal? É justamente por isso. Quem não conhece a minha história não sabe que eu tenho Parkinson. Né? Então, os meus neurônios, eles precisam desenvolver, porque eu não vou recuperar o que eu já perdi. Então, eu preciso fazer novas sinapses. Como é que eu faço novas sinapses? Eu uso do meu trabalho para poder fazer novas conexões, novas aprendizagens e desenvolver. Gente, tem funcionado. Eu sou a prova viva que funciona. Dá estímulo novo, porque você vence, tá? Isso é em qualquer cérebro. Tá? Então, nós precisamos. A Dani, que estuda aí muito neurociência, né? Ela sabe bem disso. Não tem outra forma. E nós precisamos acreditar, né? Quem tem filhos já adolescentes, já a neuroplasticidade passou não. Diminuiu. Pode ir que vai dar certo. Quem está começando, aproveita, porque está bombando na sua criança pequena, tá? Pode passar, Maria Júlia? E aí, tudo que eu vou falar aqui vai basear nesse livro que eu indico para todos os profissionais, para todas as mães, gente. Esse é um livro. Olha, eu desanimei quando meu filho completou 6 anos. Não desanima, não, tá? Não desanima porque a gente precisa acreditar. Esse livro, ele tem uma linguagem muito simples, muito fácil, e ele é todo ilustrado. Ele ensina como você trabalhar todos os comportamentos, as habilidades básicas, de uma forma bem tranquila. Larissa, e nele, inclusive, tem as planilhas, tá? Que são ferramentas maravilhosas para você acompanhar o desenvolvimento do filho ou do seu paciente. É muito bom mesmo esse material. Nós temos sempre trago. esse livro no Drive, a gente sempre fala para as mamães, dá uma olhada, esse livro salva vidas, tem programinha Salva. lá, é muito E legal. agora tem ele também para as AVDs, né? Que são as habilidades básicas, e elas lançaram sobre as AVDs. Então, é fantástico, gente, o material. Como se diz assim, é o livro de cabeceira. Mesmo você que não entende muito de análise do comportamento, quando você olha as figuras, você entende. Tá? Então, tudo que eu vou falar vai ser baseado nele para as habilidades básicas. Pode passar? E olha que dica, né, que a Dani deu aí. Então, as mães não precisam comprar, né? A gente tem ele lá no PDF, né? Nas Que habilidades maravilha. básicas.
É só ir lá no drive do Instagram do Terapia de Mães Atípicas que a Dani já colocou o vídeo, o livro lá para vocês. E a gente estava falando sobre isso, Fabiola, rapidinho, né? Com a Dani. É importante mais, é o que você falou no início, a mãe colocar a mão na massa, ir lá, né? Ler, estudar, o que você falou no início aí. Estudar. Tem que estudar. Você não terceirizar só para as terapias ou para a escola. Nós precisamos, quanto mães, arregaçar as mangas e lutar pelos nossos filhos. Vocês é que têm o poder maior. Eu admiro muitas mães, eu falo, gente, vocês são muito poderosas. Vocês não têm ideia vocês são muito mais terapeutas que a gente. Tá? Por quê? Porque vocês conhecem a fundo. Por mais que eu conheça cada um dos meus pacientes, eu não conheço como a mãe conhece. Vocês é que fazem a diferença, tá? Então vamos lá para o primeiro passo. Pode passar, Maria Júlia? Primeiro passo, pessoal, é conhecer, tá? É saber quais são essas habilidades básicas, tá? Porque assim, tá, Flaviana, eu tô estimulando, eu tô brincando, eu tô jogando bola, eu tô passando chantilly no menino, eu tô brincando com a areia, eu tô fazendo tudo que você fala. Mas você tem que saber o que você tá estimulando, tá? Porque se você não souber, você não tem como traçar objetivos. E mesmo a sua estimulação em casa, leve, natural, precisa ter objetivos, tá? As habilidades básicas, elas se concentram ali nessas vermelhinhas: contato visual, imitação, linguagem expressiva, linguagem receptiva e habilidades acadêmicas. Mas eu sempre gosto de colocar sentar e esperar. Para mim, elas são sim habilidades básicas. Porque como que eu vou desenvolver as outras se a criança não senta, não espera? E são coisas, gente, por exemplo, sentar. Precisa sentar no dentista, no restaurante, na escola, para assistir televisão. Precisa esperar em todos os ambientes. Se eu não desenvolvo isso, vai falhar, tá? E aí você fala assim, mas ensinar, isso a gente aprende normal, tranquilo. Não. Crianças típicas aprendem de uma forma natural. Crianças com desenvolvimento atípico não aprendem por algo de uma forma natural. Tem que ser ensinado. Por quê? Porque, por exemplo, no autismo, eles olham menos, eles imitam menos, eles observam menos. Se eu observo menos o outro fazendo, eu vou pegar menos. Ah, mas ele não precisa estar olhando para ele aprender. Gente, isso é balela. Precisa, tá? Tem coisas que você aprende sem você olhar. Mas, por exemplo, olha o movimento da boca. Como é que a criança que olha pouco, ela vai aprender a falar? Olha a imitação. Como é que eu sei a roupa que eu vou vestir em determinada ocasião? Observando o outro. Como é que eu sei o comportamento que eu tenho que ter em determinado lugar? Observando o outro. É lógico que a criança, o cérebro autista, ele observa menos. Então, se ele observa menos, ele vai ter menos aprendizagem, sim, de algumas habilidades. E aí é onde eu entro, que eu tenho que ensinar. Por isso que nós usamos figurinhas tirando a cueca, sentando no vaso sanitário, limpando o bumbum, lavando as mãos, o visual, o passo a passo. Ah, é porque ele não é inteligente? Então, não, ele é muito inteligente. Mas ele tem falhas nas conexões, tá? É só por isso. Isso nós temos que deixar bem claro. Não, ele vai aprender, tem o tempo dele para esperar, para sentar, para ter contato visual. Tem o tempo dele. E os marcos? Não é bem assim, né? Nós sabemos que cada um tem o seu tempo de desenvolvimento, porém nós temos marcos a alcançar.